Olá, bem-vindos ao Startups do Interior, uma iniciativa criada para dar mais visibilidade para as histórias dos nossos empreendedores, empreendedoras e startups do interior de São Paulo. Meu nome é Anderson Arsênio e junto comigo tenho a companhia do Giovanni Oliveira. Tudo bem, Giovanni? Olá, Anderson e ouvintes. Meu nome é Giovanni Oliveira e complementando o Anderson, falando um pouco mais do Startups do Interior, essa iniciativa nasceu dentro da FCJ Bauru, que é uma Venture Builder que atua desenvolvendo startups de todo o interior de São Paulo. E semanalmente traremos fundadores e fundadoras das startups para falar um pouco mais sobre os seus negócios. E hoje estamos aqui com o Renan Neves, CEO da TWM Simuladores. Tudo bem, Renan? Olá, Giovanni, Anderson, tudo bem? Graças a Deus, sempre na luta. Renan, vamos lá. Antes de você falar um pouquinho para a gente da TWM, conta um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre sua caminhada aí, o que você desenvolveu e como que foi toda a sua trajetória aí até o momento da criação da TWM. Bacana. O meu início, né, minha primeira profissão até já foi dentro do órgão público, né? Eu saí da faculdade já concursado, né? Me formei em dezembro e entrei no órgão em maio, né? Então, eu fiquei só esses 5 meses ali de expectativa de ser chamado, né, de ser convocado. Até então, nunca tinha pensado em empreendedorismo, né, eu não conhecia sequer o termo, né, a gente está falando aí de 2010, né, então, embora eu já tinha alguma outra coisa, ainda o conceito empresário era sempre a referência quando se tratava de negócios e tudo mais, né. Principalmente quando você fala de cultura empreendedora, então isso ninguém nem falava, né? E aí para mim era sempre seguir uma carreirinha, né? Então eu já estava começando bem, né, para o padrão brasileiro, né? Começando já o primeiro emprego concurso, então você estava já garantido para a vida toda, né? Mas a minha cabeça sempre foi de ir escalando, né? Mas ainda com essa visão de serviço público, né? Então minha ideia era desse órgão, eu pegar mais experiência e tudo mais, ir para o serviço privado, porque eu sempre gostei da ideia de ser analista de sistemas e não programador, né? E então a minha visão sempre foi essa, eu falei, vou ali, vou pegar experiência, tudo, vou me capacitar melhor, vou para iniciativa privada, aí dali com o próprio rendimento eu já consigo estudar para outros concursos e assim vai, né? Aí nesse órgão eu estava fazendo a análise da integração do sistema do órgão com o sistema do Tribunal de Justiça, e montando toda aquela análise, né, aí uma procuradora que então era a coordenadora do curso de Direito de uma faculdade, ela veio e falou assim, olha, você não faz isso para a faculdade também? Eu falei, como assim, né? Ela falou, não, porque eu dou aula lá no curso de Direito e tudo mais, e seria muito interessante para os alunos terem contato, né, com o sistema do tribunal e tudo mais. Eu falei, vamos ver, né? Eu falei, posso analisar sim. Aí fui até a instituição, vi todos os quesitos, montei toda a análise, né, chamei um amigo meu, falei, a gente tem essa proposta aqui, ele falou, não, então vamos fazer realmente igual o Tribunal de Justiça, né, vamos pegar como se fosse ali o ipsis literis, né, o passo a passo, e trazer para uma simulação, que aí o aluno tem essa realidade dentro dele. Dentro, né, do próprio curso, ele já vai ter essa noção da realidade do que ele vai usar no dia a dia enquanto profissional formado, né. Eu falei, vamos embora, né? Então eu já tinha montado a análise, né? Eu só fiz a adequação porque era necessário para fazer essa simulação, desenvolvemos, e aí isso a gente está falando em 2015, né? Aí de lá para cá tem sido uma caminhada totalmente empreendedora, né? Em 2019, melhor, no final de 2018, começo de 2019, o João Kepler veio dar uma palestra aqui em Bauru, pelo Sebrae, do Startup Day, se não me engano, acho que era o nome do evento do Sebrae, e aí ali abriu minha mente, né, porque bem ou mal eu ainda, enquanto funcionário público e empreendedor, as coisas caminhavam, né, não tanto em conjunto, né, eu levava um pouco mais da empresa como uma tentativa, né, se der certo, legal, se não der certo, nada muda na minha vida. E aí, a partir dessa palestra dele, a mente expandiu, né? Porque até então eu já tinha, por exemplo, chegado ao final aqui da etapa do interior do Ciesp, como startup, já tinha ido para o Acelera Startup lá em São Paulo, né?
Isso tudo antes de 2019, mas ainda assim na minha cabeça era uma coisa, se der certo, deu. Aí quando ele mostrou todo o universo de startup, tudo que está envolvido com aquilo, os nichos, aí depois eu tive a oportunidade de conversar com ele no final, né, aquele famoso pitch elevator, né, ou elevator pitch, e aí ele falou, não, o seu projeto é muito bom, é nichado, é direcionado, é B2B, tem tudo a ver com a tese da Bossa, né, pra gente faz muito sentido o que você está fazendo. Aí aquilo foi, nossa... Então, eu realmente tenho isso, né? Não é uma coisa paralela, né? É isso que eu quero fazer. Então, essa que foi a virada de chave, né? E aí, nesse 1 ano de caminhada, né? Muita coisa que eu não tinha visto ou ido atrás, né? Começou a acontecer. Então, eu costumo falar que a TWM realmente nasceu em 2019, né? Nós estamos já desde 2015 atuando, então, em termos de tecnologia, de funcionamento, de validação, tudo isso é desde 2015 já que funciona e está aí comprovado que funciona, né? Mas enquanto empresa mesmo, enquanto startup, enquanto meu negócio, minha vida, vamos dizer assim, né? Que todo startupeiro é isso, né? Se não é meu negócio, minha vida, não está no caminho certo, né? Não que seja seu filho, não é isso, né? Você não pode se apaixonar nesse sentido, né? Mas você tem que ter essa identificação com o que você faz, né? E isso aconteceu em 2019, né? Então, de lá para cá, aí eu tenho respirado empreendedorismo, né? Tenho atuado sempre, tenho buscado várias parcerias, e aí nós temos conseguido fazer várias parcerias, temos crescido, né? Então hoje nós já temos clientes fora de Bauru, nós temos parceria com a instituição, com a Ampesc, por exemplo, que é das mantenedoras das faculdades lá do sul, né, de Santa Catarina. Então são mais de 77 faculdades associadas, né? E é uma das parceiras nossas, né? Então hoje eu digo tranquilamente, né, que o empreendedorismo é a minha vida, né? Então a nossa caminhada aqui tem sido de empreendedorismo, né? Então o Renan perfil funcionário público não existe mais, né? Só existe agora o Renan empreendedor, em qualquer área. Muito bom, Renan. E você foi de extremos, né? Quando a gente pensa em estabilidade, o concurso, o setor público é o que vem à mente, né? E aí o empreendedorismo é quase que o extremo oposto disso, né? Foi muito assim, interessante, porque no começo da caminhada, quando eu falava da TWM, eu omitia a questão do serviço público, né? Então, quem é você? Não, aqui é TWM, isso, aquilo e ponto, né? Aí quando começava a entrar em coisas, mas e como que se sustenta, né? Já que estava começando e tudo mais, aí, não, é que eu tenho um trabalho e tal. E aí depois eu comecei a falar, não, né? Tipo, isso é até um atrativo maior, porque eles falam, você está deixando o garantido, né? Pelo empreendedorismo. Então, quer dizer, isso mostra ainda mais que a paixão sua pelo que você faz, né? Então, eu parei de fazer essa omissão, né? E, pelo contrário, coloquei e falei assim, é o caminho que eu estou seguindo, né? Embora na época eu ainda não conhecesse o Flávio Augusto, né? E aí, depois de conhecê-lo, a frase estabilidade não existe, para mim, é a mais verídica possível, né? Igual agora, essa questão pandêmica e tudo mais, né? Os concursados têm uma tendência de achar que estão garantidos, só que o órgão público não gera riqueza, né? O órgão público, eles vivem de imposto, e imposto quem paga são as empresas. Então, se a empresa não estiver rendendo, não estiver produzindo, não tem imposto, logo não tem serviço público, né? Então, é uma ilusão achar que a empresa pode fechar, que o órgão público não vai fechar, né? É uma ilusão, isso não existe, né? Então, realmente, a estabilidade não existe, né? Então, hoje, para mim, embora, né, graças a Deus, eu nunca tive o perfil que a maioria coloca aí de funcionário público, né? Aquele cara que entra para, não, agora eu tô com o burro na sombra, vou só ir levando aqui, né? Eu nunca tive isso, até por conta da área de TI, né? Na área de TI, eu acho que eu desconheço qualquer setor de TI que você consiga ser desse jeito, mesmo se você quiser, né? E ainda mais onde eu trabalhava, né? Onde eu trabalho. Então, assim, ali não tem tempo para isso. Você tem que se dedicar, você tem que fazer, você tem que produzir, tem que render, né? E isso sempre foi algo meu. Então, eu falo assim, se eu tô no serviço público, ali, aquelas horas que eu tô, é lá que eu tô. Eu não posso ficar fazendo coisas da empresa, né? Porque ali eu estou sendo pago para aquilo, para produzir aquilo, né? Então isso sempre foi forte em mim e eu sempre me dediquei 100% onde eu estou. Aí também a hora que bateu o ponto, finalizou, então agora é 100% nesse outro, né? E assim eu fui sempre caminhando, né? Sempre com as caixinhas certas ali, mas fazendo a caixinha da TWM crescer cada vez mais.
Muito bom. E aí, para quem está nos acompanhando aqui, o que faz exatamente a TWM, né? Qual o problema vocês resolvem? Qual que é a proposta de solução de vocês? Bom, ao longo dos anos, né, sempre que você assiste uma palestra sobre como as coisas não mudam, né, ou da necessidade de inovação, é quase 100% das vezes a imagem que apresenta é uma sala de aula de 100 anos atrás e a sala de aula agora, né? Em alguns casos, o que mudou foi que agora a parede é roxa, né? Então, alguma coisa assim. Sempre a educação é utilizada como esse tema, como algo que há 100 anos é feito mais do mesmo e a coisa não muda, não desenvolve, né? O reflexo disso tem sido nas pesquisas, em que você vê o alto grau de desistência de cursos, principalmente aí nas universidades públicas, né? Você tem visto também o mercado cada vez mais requerendo profissionais, enquanto você tem profissionais formados, desempregados, e aí você tem o mercado falando, precisamos de profissionais. Você fala, por que essa conta não está batendo, né? Então, nós vimos, por conta de todas essas pesquisas, esse contexto, que há um certo abismo, né, entre a academia e o mercado de trabalho. A academia está formando acadêmicos e o mercado de trabalho requer profissionais, né? E aí, dado esse grande afastamento dessas duas áreas extremamente importantes e codependentes e relacionadas, nós resolvemos criar pontes entre elas. Porque a TWM ela não acredita naquela história do não, tem que destruir tudo e fazer de novo, né? Não é bem assim, né? A tecnologia não veio para isso, a tecnologia veio para ajudar, para expandir, para crescer, né? Então a ponte que nós criamos é entre a academia e o mercado por meio dos simuladores educacionais. Então, a exemplo do curso de Direito, né? O Tribunal de Justiça se informatizou, né? Todos os tribunais de justiça do país estão informatizados e a maioria das faculdades continua ensinando o aluno a elaborar a petição no papel. Então, hoje, lá na faculdade, ele digita, tal, imprime, leva para o núcleo de prática jurídica, entrega para um profissional lá, o cara carimba, não sei o quê, dá um recibo de que entregou, porque senão, né, tem toda aquela discussão de, não, eu entreguei, não entregou. E aí fica nesse tudo no papel, só que uma vez que ele se formar, né, uma vez que ele já se encontra como advogado, ele não tem essa pessoa, ele não vai entregar esse papel para ninguém. Aí ele fala, e agora, o que eu faço? Então, hoje ele fica na mão de um professor de abrir o próprio login dele, a senha dele, abrir um processo real, né, em sala de aula para falar assim, olha, a cara do processo é essa, né? E é o máximo que o aluno consegue de interação. Então, nós resolvemos trazendo todo esse ambiente do Tribunal de Justiça, então, todo o passo a passo que o advogado tem que fazer no tribunal, nós replicamos para que as faculdades treinem já, desde já, os seus alunos, né? Então, nós atuamos nas duas pontas. A faculdade ganha em economia, né? Só de você ter, por exemplo, um funcionário que ele não vai precisar mais ficar exclusivo para ficar carimbando, recebendo e arquivando o processo, né? O professor, ele não vai precisar mais levar pilhas de processo para ele corrigir, para ele dar um parecer, né? Não tem mais problema nenhum de extravio ou de entrega, uma vez que protocolou, o sistema registra e está protocolado, né? Então não tem essa de, não, eu entreguei, não entreguei, né? Então todos esses custos, além, é claro, do custo envolvido do próprio papel. Uma das clientes nossas, por exemplo, tem um prédio, literalmente um prédio, né, só para armazenamento de papel. Evidente que não só para o curso de Direito, né, mas cerca de 2 a 3 salas eram só de papéis dos processos, né. Hoje isso tudo simplesmente é reduzido a zero, né. Então não é que ela reduz um pouco do custo, não, ela elimina o custo, né. Então mesmo se vier uma avaliação do MEC que precisa imprimir, ela entra no nosso sistema, faz a impressão e tem os dados já disponíveis, né? Quantas folhas forem, de quantos processos forem, né? Mas é só se necessário. Então, essa redução é imediata, roda todos os nossos servidores, né, para serviço online, então também não tem nenhum custo de hospedagem a mais para a instituição, não tem que elaborar nada de tecnologia a mais, né? Para a instituição é apenas um link de internet. Então, elimina também aquelas questões, né? Tipo, o problema é nosso ou é da TI da instituição? Ele fala assim, a internet está funcionando? Tá, então deixa comigo, o problema é meu, deixa que eu resolvo. Então, nós buscamos sempre criar isso, né? Uma ponte entre a academia e o mercado de trabalho por meio dos simuladores educacionais, né? Tanto que o nosso slogan é, né, TWM Simuladores, a realidade sem medo de errar. Muito bom. E você comentou bastante da área de direito, né?
ela é exclusiva hoje na área de direito ou também tem outras aplicações que vocês já estão atuando ou pensam em atuar? Hoje nós temos o simulador do ESAGE, né, que é da área de direitos, vindo do Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros 8 estados. Ainda esse ano nós vamos entregar o PJE, que aí nós já estamos falando do país inteiro, né, então a gente passa de 9 estados para atuar em toda a federação, né, mas também para o curso de direito, né. Aí, por meio de alguns parceiros, nós temos outros serviços agregados, né? Então, nós temos cursos e treinamentos na área de educação, né? Então, Educação 5.0, tecnologias disruptivas para a área de educação, avaliações online, né? Nós temos também plataforma EAD completa, é algo já com curso. Se você pegar, por exemplo, que o direito está em processo de homologação, né? Acredita-se aí que até ano que vem já esteja completamente homologado e funcionando e as faculdades já possam implementar, né? O MEC já autorizou, a OAB até tentou recorrer, mas perdeu, né? Então, acredita-se aí que até o começo do ano que vem já esteja autorizado a ter curso EAD de direito, né? Então, nós temos isso também já pronto, com conteúdo. Temos também isso para a área de contabilidade, né? E também temos por meio de cursos de extensão e cursos de pesquisa, né, que tem lá as porcentagens que as instituições podem trabalhar, 10% de extensão e 20% de atividade complementar, né? Então, nós podemos ofertar também cursos nessa área, com certificado, com própria plataforma, né? Então, tem tudo isso por meio de parceiros, né? Então, não é um serviço direto da TWM. Da TWM, nós temos direto esses 2 simuladores e, porventura, alguns outros que as faculdades gostariam de trabalhar, né? O nosso planejamento é para que nós tenhamos realmente uma universidade dentro da nossa atuação. Então, tudo que for relacionado à universidade, a cursos, nós temos, seja por serviço nosso ou seja por serviços agregados, né? Por parceiros. Então, nós temos também, por exemplo, desde a estruturação de uma pós-graduação, nós conseguimos realizar também por meio de parceiros, sistemas de egressos, né? O aluno entra, se forma, e ele fala, e agora, será que é bom especializar ou não? A faculdade monta todo um mecanismo para que ele se especialize, para que ele se aperfeiçoe e fique cada vez mais alinhado com o mercado, né? Então, tudo isso também com nossas ferramentas para agregar valor e gerar esse diferencial, né? Então, hoje nós temos atuado e crescido muito assim, tanto nas nossas atuações com simuladores diversos para diversas aplicações, quanto por meio de parceiros, mas sempre relacionados à educação, né? Porque a gente acredita que sem a educação o país não vai se desenvolver, né? Como a gente falou a respeito do problema, né? Dessa diferença e desse afastamento da academia com o mercado. A academia não pode morrer, né? Pelo contrário, a academia é o que vai sustentar uma economia forte, um país desenvolvido, né? Então, nós queremos realmente criar essas pontes, e aí nós criamos essas pontes tanto com construção própria, né, quanto por meio de parceiros. E Renan, levando em consideração aí toda a sua trajetória, né, que você falou, começou lá em 2015, aí começou a rodar um pouco mais forte em 2019 e tem, né, crescido cada vez mais. Tem algum momento ou algum ponto durante a sua trajetória que aconteceu algum erro ou alguma coisa que você não gostou da forma como foi conduzido, que se fosse hoje você mudaria? Quando se trata de startup, eu acho que é quase toda semana isso, né? Cada conversa que você tem, você fala, eu poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo, mas você vai amadurecendo o discurso, vamos dizer assim, né, e a percepção ao longo do tempo, né? Mas eu acho que se eu pudesse destacar algum momento ou alguma situação, eu traria aí esses anos de 2015 a 2019, né? Eu demorei para enxergar esse universo, né? Em alguns momentos, por muita limitação própria, né? Aquilo que alguns especialistas aí vão chamar de crenças limitantes, alguns especialistas e alguns não tão especialistas assim, né? Meio que banalizaram isso, né? Mas é verdadeiro, né? Então, a gente não percebe direito as nossas crenças limitantes até que você tem alguma análise mais concreta sobre isso e você começa a enxergar onde você se limitou, né? Então, por exemplo, né, várias atuações, hoje nós somos sócios do Instituto Êxito, que é o maior instituto de empreendedorismo da América Latina,
foi fundado pelo Janguier Diniz, pelo João Kepler, pelo Geraldo Rufino, né, entre outros grandes empreendedores aí, até o Juliano Belletti, né, ex-jogador de futebol, também um dos sócios fundadores, e assim, hoje tem mais de 400 sócios, e nós demoramos um pouco para ter essa caminhada junto a eles, porque era em São Paulo, né, que talvez entre até nessa questão interior e tudo mais, né? Só que, São Paulo é aqui do lado, então o que me impedia de ir lá e fazer? Crença limitante, né, minha cabeça, de falar assim, São Paulo, mas assim, aí depois que tudo isso passou, que eu comecei a frequentar mesmo, então foi em 2019 que eu comecei a ir lá frequentemente, né? Então hoje, por exemplo, a Prefeitura de Bauru já assinou o convênio com a plataforma, então são mais de 300 cursos disponíveis aí para a população, basta acessar o link, tem lá no site da CDCom e tudo mais, saiu propaganda também na 96, na G1, né, e tá aí, tá disponível graças a essas intermediações, né? Então, essa aproximação não acontecia por uma limitação que não existia. Tem até uma frase também muito falada aí, mas eu aprendi com o Fernando Seabra, que é um sócio conselheiro também do Instituto, né, em que ele fala que ninguém que está fazendo mais do que você vai te criticar, né? Ele fala assim, as críticas sempre vêm de quem está fazendo menos do que você. E esses caras são quem fizeram muito mais, né, e ainda continuam fazendo, né? E você se aproximar deles é algo fantástico, né? Eu demorei muito para fazer esse tipo de aproximação. O próprio Kepler, ele veio tal, a gente começou alguma coisa, hoje a gente já tem um contato um pouco melhor, né? A gente consegue às vezes trocar uma outra conversa com ele, né? Tudo isso estava ali, né? Tava disponível, mas por conta de algumas limitações puramente mentais não acontecia, né? Então, esse período aí de 2015 a 2019, ele foi limitado por crenças, né? E aí, quando o Kepler fez essa virada de chave na minha mente, né, que a gente viu as coisas começarem realmente a acontecer, expandir e crescer, né? Então, eu reservaria aí esse período de 2015 a 2019, que muita coisa aconteceu e eu ainda não enxergava, né? Como eu falei, o Acelera Fiesp São Paulo, poxa, 300 inscrições foram selecionadas de mais de 400, de mais de 1.200. Né? Então, mais de 1.200 inscrições, 300 foram selecionadas, a minha foi uma delas, e isso para mim era algo como, legal, foi selecionado, né? Tipo, eu não enxergava a dimensão das coisas, né? Aí já em 2019, enxergando isso, nós participamos, por exemplo, do Capital Empreendedor, que é um programa do Sebrae, né, e ele era regionalizado, e aí para a região de São Paulo foram 450 inscrições, em que eles selecionaram 30. E aí, novamente, nós fomos selecionados entre uma dessas 30. Foram 3 dias lá no Campos Elíseos, em São Paulo, prédio fantástico, uma mentoria mais fantástica ainda, com o pessoal da Tropos Lab e do próprio Sebrae, né, terminando com a apresentação para investidores e tudo mais. Então, assim, esse contato também com outras startups te dá uma visão muito grande do que é uma startup, dos passos ainda a serem percorridos, né, porque aí você via gente que na época ainda era bem pequeno, né, eu ainda não era sócio do Instituto, ainda não tinha essas parcerias com a Pesca e tudo mais, e pessoas ali que já tinham um faturamento até que eu falo assim, nossa, mas com isso daí você está fazendo o que aqui, né? Essa falta de noção direito do universo startup, de valuation, entre outras coisas mais, né? Então, assim, foi muito bacana, muito importante isso nessa caminhada, né? De conhecer um pouco mais esse universo, né? Então, eu destaco aí esse período de 2015 a 2019 que faltou essa mente mais assertiva, vamos colocar assim. E aí, no contraponto, né, teve algum momento que você entende que foi um principal acerto ou algo que realmente mudou muito o jogo para você? Bom, aí eu sou obrigado, vamos dizer assim, a destacar esse mesmo momento do Kepler, né? Essa mudança de chave foi o que abriu tudo, né? Então, de lá para cá que a gente conseguiu fazer todo esse crescimento, né? Então, um ponto mais específico, né, eu destaco essa parceria com a Ampesc, né? Porque uma coisa é você chegar, oi, eu sou uma startup, né? Vamos conversar? Outra coisa é uma associação, né, com mais de 70 universidades ali, faculdades agregadas, associadas, chegar e falar assim, olha, nós fizemos parceria com esses caras aqui, vamos conversar? Né? Tanto que a gente conversou, iniciou todo o processo, fez todo o convênio, numa manhã eu mandei o nosso material, né, falou, tá aqui e tal, à tarde já tinha coordenador de curso entrando em contato. Então, assim, coisas que às vezes você vai lá e tenta fazer sozinho, né,
quando você consegue conquistar parceiros, esse processo se torna muito mais vantajoso, né? Tanto para você que está fazendo, quanto para o parceiro, né? Então, esse caminho de parcerias, eu acredito que é o melhor caminho de crescimento aí quando você fala de startup. Porque a verdade é que ninguém faz nada sozinho, só que esse sozinho não quer dizer só o interno, né? Porque às vezes você fala assim, realmente eu não faço nada sozinho, eu tenho minha equipe, eu tenho meus desenvolvedores, eu tenho isso aqui. Sim, mas e por que sozinho a sua empresa? E por que sozinho a sua startup? Por que não com outros parceiros, com outras empresas, com outras startups, né? E aí isso também abriu muito a mente. Então, nós deixamos de ser uma startup que tem 2 simuladores do peticionamento eletrônico, né? Um para 9 estados e outro para a federação inteira, para ser uma startup que oferta soluções educacionais completas, né? Então, o que a faculdade hoje precisar, ou nós temos em casa, ou nós temos parceiros que podem entregar. Então, a faculdade não precisa procurar, né? Ela pode vir para mim e falar assim, olha, a gente precisa disso. Eu falo, me dá um tempo que eu vou procurar aqui. E aí, na minha base, eu consigo ofertar alguma solução para ela, né? Então, acho que isso que eu destaco como bem assertivo aí na TWM. Muito bom. E você falou um pouquinho, né, de no começo você não ia muito para São Paulo, agora você vai, né, um pouco do acesso à capital. E até fazendo um paralelo ao programa, né, que chama Startups do Interior, justamente a gente quer falar um pouco sobre como é empreender, né, no interior e falar um pouco mais da vida da startup aqui. A TWM hoje fica em Bauru, né, também no interior de São Paulo. Conta um pouquinho pra gente como que você considera, né, ter essa startup aqui no interior, o que você vê de ponto positivo e negativo, como que é para você estar no interior, né, e tendo ainda essa visão de startup, tendo acesso a outros lugares. Bacana, bem legal a sua pergunta, porque ela mesmo já engloba o que eu acredito na resposta, né? Os pontos positivos e pontos negativos, né? Eu não vejo a situação interior como algo 100% para nenhum dos lados, né? Eu, particularmente, gosto muito da questão de qualidade de vida, né? Você viver no interior do estado, principalmente do estado de São Paulo, você desfruta de uma qualidade de vida muito boa e desfruta desses acessos. Então, como eu mesmo citei, São Paulo não é tão perto, né? A gente está falando em 300 e poucos quilômetros, mas é perto, mas dá para você ir, dá para você fazer, né? Então não é nenhum sacrifício descomunal, né? Se você estivesse falando do interior do Maranhão, sei lá, aí talvez você teria algum tipo de dificuldade, né? Agora aqui não, né? Então ainda tem alguns voos, né? Mas se não for voo, você vai de carro tranquilamente, né? Então, assim, tem o acesso, né? A informação está lá. Além de que muita coisa é feita online, né? Mesmo antes da pandemia, acredito aí que 100% dos processos de inscrição para programas de aceleração, de investimento, são online, né? Então, não tem mais essa desculpa física, né? Não tem mais essa desculpa geográfica. E também tem a questão do alinhamento, né? O que a sua startup faz? Então, no meu caso, por exemplo, eu atuo com faculdades. Poxa, aqui nós temos faculdades. Então, eu estou perto dos meus potenciais clientes e os conquistei, né? Então, quando alguém vai olhar de fora, falar, tá, mas você é de Bauru, mas e aí, quem é seu cliente? Não, eles são meus clientes. Então, eu falo, opa, beleza, o cara está na cidade e as faculdades são clientes deles, legal. Então, fica uma validação. E aí, deixa de importar se você está em Bauru ou se você está na capital, né? É uma grande questão disso do pensamento mesmo, né? Se você estiver no interior, mas com a cabeça interiorizada, aí você vai ter um problema grande, né? Porque você vai olhar só o seu micromundo e achar que a vida é isso, né? Então você vai acabar limitando, de novo, naquela questão das crenças, você vai limitar o seu negócio, né? Agora, se você está no interior, mas a sua mente é de expansão, é de crescimento, aí você, o fato de estar no interior não importa, né? Eu cito, por exemplo, o André Bianchi, né, que é daqui de Santa Cruz do Rio Pardo, realiza missões no Vale. Você fala, como assim? Santa Cruz do Rio Pardo, Vale do Silício? Oxe, né? E tá lá, e funciona, né? E traz ideias, e traz negócio. Então, assim, é mais eu vejo, né, mais como uma limitação do empreendedor do que algo realmente significativo, né? Até porque nessa caminhada você pode ir evoluindo, né? Então, se chegar numa situação que a capital, por exemplo, faça sentido ter uma unidade lá, ou transferir a sede para lá, ou algo do tipo, isso é fácil de ser feito, né? Você tem os coworks e tudo mais para fazer isso, né? Então, a limitação geográfica, na minha visão, né, é muito mais do empreendedor do que da geografia propriamente dita, né? Claro que, de novo, ressaltando, porque nós estamos num estado muito bem agraciado, né? Você pegar realmente, de fato,
alguns outros estados, o interior é algo muito complicado, né? A infraestrutura ali, às vezes até a estrada não tem, né? Ou é inteira de terra e tudo mais. Então, isso realmente seriam grandes dificultadores aí, né? Mas por causa do interior de São Paulo, de Minas, do Sul, aí eu acho que é mais uma limitação do empreendedor do que da geografia. Legal, boa reflexão, né? Bom ponto de vista aí em relação a isso. E você, durante sua fala, você já foi trazendo, né, várias dicas com a sua própria experiência, mas se fosse para deixar algumas dicas para quem está começando a empreender, especialmente com startups, quais você daria para a gente? Olha, acho que a primeira dela é não desista, né? Porque você vai ter vários cenários para se acomodar, mas o startupeiro, o empreendedor, como o Kepler mesmo sempre fala, né, ele é um eterno incomodado, diferenciando muito claro, né, o incomodado do insatisfeito. Você tem que estar feliz e satisfeito com as suas conquistas, senão você nunca vai ter uma vida realizada, né? Senão para você sua vida vai estar sempre ruim. E aí gente que está sempre com a vida ruim é deprimida e não realiza nada. Então você tem que estar feliz e satisfeito com a sua vida, porém, né, a insatisfação vem no sentido de que dá para melhorar, né? Então que isso tem que ser sempre o motor ali girando dentro do empreendedor, né? Então você vai se deparar com várias situações que a tendência é deixar quieto, né? Não deixe quieto, vá até o fim, né? Vá até receber o não, né? Até a pessoa falar não serve por causa disso, né? Aquele costume brasileiro de não, faz sentido sim, né? E aí entra nesse outro ponto, né? De validação. Ok, você tem uma ideia, né? Entenda. Todo mundo sempre fala isso, todo mundo sempre me falava isso também, mas na caminhada que eu acabei sintetizando isso, ou processando isso de uma forma melhor, né? A ideia não vale nada, né? Execute. E não adianta você pensar que você vai começar agora, né? Sei lá, quero trabalhar com doce, então eu vou abrir a TT, né? A confeitaria famosa aqui de Bauru. Não, né? Você vai vender de porta em porta, você vai vender no semáforo. Você vendeu no semáforo, vendeu tudo, vendeu bem, fez aquilo por 2, 3 meses. Toda vez que você está lá, você vende tudo, você validou seu negócio, né? Funciona, tá ali. Então, se você for para outro lugar, você vai vender também, porque você provou que seu produto é bom, né? Então, esse processo de validação, ele tem que ser o mais rápido e o mais barato possível e para aterrar logo, né? Que aí você for lá, vendeu, não conseguiu, então você já viu que não funciona, né? Você viu que a sua ideia não vai funcionar, né? E aí aquela questão do empreendedor, né? De não se apaixonar pela ideia, né? Mas se apaixonar pelo problema. Então, se esse problema você tentou com essa ideia e não resolveu, você viu que o mercado não vai aceitar por algum motivo, pense em outra ideia, né? Então, não desista dessa caminhada, né? Mas tenha esse potencial dentro de você de crescimento, né? Eu acredito muito na visão do Kepler, né, porque eu já vi vários empreendedores, né, falando que empreender é você pular de um penhasco e construir um avião durante a queda, né? O Kepler fala, eu até entendo, né, essa visão, mas eu digo assim, ok, se vai pular, pelo menos pega um paraquedas, né, meu amigo? Então, porque tem muita gente também que tem essa visão empreendedora como as loucuras, né? Não, eu larguei tudo, aí eu fui lá e empreendi. Só que estuda o caso, né? Porque tem toda aquela questão de que o cara que perdeu, ele não escreve livro, né? Então, só vai ter o livro do cara que foi lá, largou tudo e venceu. O cara que foi lá, largou tudo e faliu e morreu, ninguém fala dele, né? E eles existem, e é uma porcentagem alta, né? Então, você tem que ter muito claro, eu quero empreender, quero. Então, qual problema você quer resolver? E como você vai ter a ideia para resolver isso, né? E caminhar com as coisas até que aquilo esteja de fato validado, né? Hoje eu trabalho muito com os estudantes, né, pelo meu público de faculdade, e eu tenho trabalhado com eles também por meio da InSocial, de levar conteúdo empreendedor, né? Então, recentemente nós fizemos uma capacitação em foco com o diretor financeiro da Claro, com o diretor da SDI, né, que era a subsidiária da Samsung, justamente para trazer esse conteúdo empreendedor para o universitário, para falar assim, vocês têm tudo nas mãos, né? Vocês já sabem viver no perrengue, né? Eu lembro muito bem como universitário, né, que quando você tinha vintão no bolso, você estava rico, né? Então você já sabe como é viver desse jeito, você já sabe que isso faz parte. E aí você tendo já essa cultura, você vai lá e desenvolve uma ideia,
A chance disso dar certo é muito grande, porque você tem o conhecimento, tem a energia, sabe de trabalhar bem com a questão financeira, então use isso, né? Então eu falo muito para o público universitário nesses aspectos, né? E eu tento trazer empresas para dentro do cenário universitário para fazer isso. É um projeto invertido, né, da TIM, por exemplo, que a TIM, ela pega o TCC da pessoa e transforma no MVP, né? Eu faço o projeto contrário, né, que eu chamo de academia empreendedora. Eu pego uma necessidade da empresa e transformo isso num TCC com o aluno, né? Então, eu chego ali, aluno, tem esse projeto aqui dessa empresa que ele precisa resolver, não sabe como, ou até sabe, mas não tem perna, enfim, né, cada empresa tem a sua particularidade, né? Vamos desenvolver junto isso aqui, então, você vai receber para desenvolver isso. Né? Olha a oportunidade, né? O aluno ganhar para desenvolver o próprio TCC, né? E, às vezes, você vê que o universitário, alguns não têm essa veia empreendedora mesmo, né? Ou por alguma limitação própria, enfim, né? Então, eu tento trabalhar isso, porque eu não tive, né? Então, eu sei que se eu, na minha faculdade, né, eu tivesse esse tipo de conteúdo, a coisa já teria andado muito mais rápido, muito mais tempo, né? Mas a gente não fica lamentando pelo passado, a gente muda no presente para realizar para o futuro, né? Então, eu falo assim, eu sei que tem um monte de gente assim lá, eles só não têm acesso a isso, eles só não conseguem ver isso, né? Ninguém foi lá e contou para ele, olha, tem esse caminho, né? Então, as dicas que eu dou para o empreendedor é essa, né? Valide a sua ideia o quanto antes, né? Errar faz parte, né? Todo o processo de sucesso tem o erro, então não entenda o erro como algo realmente errado, ou equívoco, né? Eu fiz besteira. Não, por que aquilo deu errado, né? Analise os motivos do erro. E às vezes você vai encontrar ali o seu caminho está certo, né? Foi só aquele ponto que você errou. Aí você corrige esse ponto e pronto, e a coisa vai acontecendo. Então, acho que são essas as dicas. Eu não fiz daquele padrão formal, né? Dica 1, dica 2, dica 3, é mais um conjunto. Excelente, dicas bastante valiosas aí para quem está nos acompanhando. E para quem está nos acompanhando, se quiser conhecer um pouco mais da TWM, qual que é o site, redes sociais, como que pode ter mais acesso a vocês? O nosso site é o www.twmsimuladores.com.br e nas redes sociais nós estamos como o @twmsimuladores, né? Então, ou eu ou alguém da minha equipe sempre está lá disponível para te responder, né? E se quiser falar diretamente comigo, basta mandar uma mensagem lá, que a mensagem chega até mim, né? Ou eu vou estar vendo, ou alguém da minha equipe vai ver e vai me passar, né? E eu gostei muito da proposta aqui de vocês, né? Então eu realmente me coloco à disposição, né? O que eu puder ajudar vai ser sempre um grande prazer, né? Até recentemente eu estava acostumado pelo projeto, né, da InSocial de trazer pessoas e conversar. E aí eu recebi 2 convites, agora o terceiro para eu falar, né? Eu falei, então vamos lá, né? Esse é o terceiro, né? Que eu que falo, né? Então, tô me acostumando ainda com esse lado, mas eu tô sempre acessível, sempre disponível. Vai ser sempre um prazer poder contribuir, porque assim como o Lima, né, a gente acredita que o empreendedorismo é o caminho para solucionar os problemas do nosso país, né? A educação, a economia, tudo passa pelo empreendedorismo, né? Pela cultura empreendedora, né? Então, a educação por si só, ela está aí comprovado todas as suas falhas, né? Agora, uma educação empreendedora, aí a falha faz parte do componente do sucesso e você vai ajustando isso, né? Então, não é aquela coisa formalizada, engessada, não, a educação é isso e acabou. Não, a educação tem essa base e aí você vai ajustando ela de acordo com as necessidades do mercado, do país e tudo mais, né? Muito bom. Obrigado, Renan, pela participação, pela contribuição aqui com a gente. Ainda mais sucesso na sua jornada e na jornada da TWM, tá bom? E até a próxima a todos que nos acompanharam. Giovanni, Anderson, eu que Valeu, agradeço Renan. o convite, viu? Muito obrigado mesmo e novamente parabéns pela iniciativa.